Você já ouviu alguém falando sobre nascer de novo? Eu nasci de novo, por exemplo. Esse é um termo um tanto quanto clichê no meio cristão, mas ele está presente, por exemplo, na história de Nicodemos, quando ele conversa com Jesus, ele fala sobre tudo que ele já fez e de repente ele solta uma pergunta: o que mais que eu preciso, Jesus? O que deve ser feito? E Jesus diz assim: Nicodemos, é necessário nascer de novo. A ideia de nascer de novo é exatamente e literalmente isso. Olha, nascer de novo para ter uma vida de verdade, uma nova vida. Aquilo que você viveu morreu e agora você inicia uma vida do zero. E logo depois desse evento, desse novo nascimento, uma outra coisa começa junto com isso. Um processo que dura a vida inteira, um processo que tem a ver com se transformar em alguém cada vez mais parecido com Cristo. Hoje a gente vai falar de dois termos que fazem parte do que nós chamamos de Ordo Salutis. Na verdade, os termos que a gente está vendo até aqui, todos eles fazem parte de Ordo Salutis. Ordo Salutis tem a ver com a ordem da salvação. Nós já falamos, por exemplo, em outro episódio sobre justificação, falamos sobre graça comum e graça especial, e hoje os dois termos que eu quero tratar com você são regeneração e santificação, ou seja, o nascer de novo e o processo que vem e que perdura toda a vida logo depois desse novo nascimento. Então bora pro Falando Teologuês. Bom, primeiro eu quero explicar por que nesse vídeo a gente está tratando dois termos ao mesmo tempo. Como eu mencionei na introdução, existe algo chamado Ordo Salutis. O Ordo Salutis tem a ver com a ordem da salvação. E tanto o sistema calvinista quanto o arminiano de soteriologia e outros, eles pensam em uma ordem de salvação, ou seja, o que acontece primeiro? Eleição, depois chamado eficaz, regeneração, fé e arrependimento, depois a justificação e assim por diante. Isso está mais no campo de uma teoria do que no campo prático, quando a gente pensa na nossa salvação pessoal. Mas, de fato, existe uma lógica teórica por trás de tudo isso. Agora, por que eu estou tratando esses dois termos juntos? Porque, por mais que exista uma lógica teórica por trás de tudo isso, nesses dois termos, a gente pode falar sobre uma lógica prática e teórica que necessariamente existe. Em outras palavras, santificação, ela só pode acontecer depois de regeneração. Por isso que eu decidi tratar os dois termos juntos, como se fosse uma moeda de dois lados. A primeira coisa que acontece, necessariamente, em qualquer tipo de sistema de Ordo Salutis, é uma regeneração. Ou seja, primeiro alguém nasce de novo, para que depois esse alguém passe por um caminho de santificação. É por isso que a gente está tratando esses dois termos juntos. Eu não vou entrar em detalhes sobre a Ordo Salutis. Se você quiser ver mais sobre isso, pesquisa no Google que você vai encontrar ou compre um livro sobre. Esse vídeo não é sobre Ordo Salutis. Mas, basicamente, eu quero que você se relembre por um instante o que a gente viu no último vídeo, justificação. Justificação tem a ver com a declaração jurídica de que o pecador ele é visto como justo diante de Deus. Se você não viu esse vídeo ainda, depois clica nesse card aqui e assiste, tá? Hoje o nosso foco ele muda um pouco. Não é mais sobre o status do homem diante de Deus, mas é sobre o que acontece dentro dele. Regeneração e santificação tem a ver sobre a mudança no homem e não mais sobre o seu status diante de Deus. Em outras palavras, justificação muda a posição nossa diante de Deus. Regeneração muda o nosso coração. E santificação transforma a nossa vida dia após dia depois da nossa regeneração. Então, o que é regeneração? Tá? Regeneração é um ato soberano de Deus pelo qual ele dá vida espiritual a quem estava morto em seus pecados. É basicamente o que a gente chama de novo nascimento, o início de uma nova vida cristã. O texto de Efésios, capítulo 2, verso 1, ele diz assim: "E vos vivificou", ou seja, regenerou, vos deu uma nova vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. Você deve se lembrar, se você assistiu à minha série Fé com Fundamento, que eu falo sobre a depravação total, o estado da humanidade em que está morta em seus delitos e pecados, e que depende de uma força exterior para que ela seja convertida. Isso é o que acontece na regeneração. A condição humana antes da graça, ela é descrita como alguém doente, como alguém fraco, como alguém morto em delitos e pecados. Isso é importante porque um morto ele não é capaz de ressuscitar sozinho. A obra da regeneração é um impulso soberano de Deus para que ele traga vida em nossa morte. E essa vida é uma nova vida, ou seja, um novo nascimento.
Eu poderia explicar sobre regeneração usando o texto de Nicodemos, mas eu quero usar a história de um pai da igreja fantástica sobre isso, que é a história de Agostinho de Hipona. Eu não sei se você conhece Agostinho de Hipona, mas ele tem um clássico livro chamado Confissões. É uma espécie de uma autobiografia. Na verdade, é um gênero literário que na época de Agostinho ninguém tinha escrito ainda algo naquele estilo. Por isso que, inclusive, ficou muito famoso. Mas o livro Confissões é um livro que é dividido em 13 capítulos e do 1 ao 10 ele narra sobre a sua vida e nos últimos 3 são um comentário sobre o livro de Gênesis, basicamente. Só que o ápice do livro é o capítulo 8, onde ele narra a sua conversão. Basicamente, à medida que você vai lendo o livro de Agostinho, você percebe que ele tem uma conversão em 2 etapas. Ele percebe e entende racionalmente o que é a fé cristã. Ele sabe o que é graça, ele sabe o que é Cristo, a obra sacrificial, vicária, sua expiação. Ele sabe que aquele sangue perdoou seus pecados. Racionalmente ele sabe de todas essas coisas. Mas Agostinho, ele demonstra, e nas suas falas, ele mostra que ele não teve um novo nascimento, que ele continua vivendo uma vida pregressa, mesmo sabendo que aquelas coisas não só fazem sentido lógico, como aquilo ali é uma fé genuína na qual ele deveria se ancorar. Mas ainda não aconteceu um novo nascimento nele. Inclusive, frequentemente ele reclama sobre isso. Quando é que vai acontecer isso em mim? Quando é que eu vou ser transformado de uma vez por todas? E o capítulo 8, então, é a narrativa da sua conversão. Ele está num parque e de repente ele ouve uma criança falando para ele assim, toma e lê. Ele não sabe se é um menino ou uma menina e ele está com a Bíblia na mão. E ele diz assim, Senhor, eu vou abrir a Bíblia e eu quero que o Senhor fale comigo e eu quero que de fato eu seja transformado de uma vez por todas. De repente ele abre a sua Bíblia em Romanos 13, no verso 13 e 14, que diz assim, vivamos honestamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, nem imoralidades, libertinagens, nem rivalidades, invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não procureis satisfazer os desejos da carne. Ele fecha a Bíblia e na confissão ele narra que naquele instante ele foi mudado completamente. Ele chama, ele não dá o termo regeneração, mas para a gente que formulou esse termo mais adiante na teologia sistemática, a gente percebe claramente que Agostinho teve uma regeneração naquele momento. É aquele o episódio do novo nascimento dele. Ou seja, foi um dia X em que ele teve uma experiência profunda com Deus e o seu coração foi transformado naquele dia. E daquele dia X em diante, ele passaria agora por uma obra de transformação dia após dia, para ser cada vez mais semelhante a Cristo. Essa é a ideia de regeneração. É o dia X em que Deus, ele transforma o seu coração em um coração novo para uma vida nova. Em outras palavras, é uma obra de Deus e não uma conquista humana. É instantânea e não é um processo gradual. E é a raiz da fé e do arrependimento no coração da pessoa. O Jonathan Edwards, ele descrevia a regeneração como se fosse um momento em que Deus, ele comunica um novo senso espiritual à nossa alma. E essa mudança, ela afeta não só o que a pessoa sabe, mas afeta o que ela ama e o que ela deseja. É isso que ele vai tratar no seu livro Afeições Religiosas, por exemplo. As nossas afeições são mudadas. Agora, o que é santificação? Santificação é um processo que ele é contínuo, pelo qual o crente que já foi regenerado, ele é progressivamente transformado à imagem de Cristo. Cada dia que passa, ele é mais e mais transformado. E como isso acontece? Por meio da operação do Espírito Santo no coração dele, ao mesmo tempo que existe uma cooperação da sua vontade. Ou seja, o homem deseja isso também. Existe uma ação humana conjuntamente. Antes da regeneração, os nossos desejos eram sempre para pecado, mesmo os desejos bons. Eles eram para satisfazer a nossa própria vontade. Depois da regeneração, uma vez iluminados pelo Espírito Santo, esses desejos são convertidos. Começa, como eu acabei de mencionar o Jonathan Edwards, começa agora uma nova categoria de amor no nosso coração e esse desejo passa a ser para com Deus. Nós chamamos isso de disciplinas espirituais, a obediência, a dedicação ao Senhor. Então existe por um lado o Espírito operando e por outro lado o homem que corre atrás disso, deseja essa santificação e deseja essa obediência. Aonde a gente pode ver bases bíblicas sobre isso? Existem, assim, talvez uma centena de bases bíblicas, mas eu quero mostrar algumas que vão trazer esses aspectos do que é a santificação. Por exemplo, 2 Coríntios 3,18, que mostra um processo que vai de glória em glória, que diz assim, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo mesmo Espírito do Senhor. Transformados o quê? A imagem de Cristo,
pelo Espírito do Senhor em algo que tem a ver com glória atrás de glória, ou seja, etapas e passos que vão acontecendo progressivamente, para que a gente se pareça cada vez mais com Cristo. Um segundo texto que também traz essa conotação de santificação é Filipenses 2, 12 e 13. Efetuai a vossa própria salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Esse texto aqui, ele é fantástico porque ele mostra que a santificação ela envolve tanto Deus, que opera no crente, quanto o crente que se esforça, não é nenhum e nem outro, mas um operar duplo, tanto que ele diz assim, efetuai a vossa salvação, não é no sentido de que eu consigo provocar minha salvação. Algumas bíblias, inclusive, vão traduzir como desenvolva a sua salvação. Ou seja, dia após dia, corra atrás desse caminho de santificação. E Deus, ao mesmo tempo, é aquele que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Ele já começou a operar o querer lá naquela regeneração. E agora ele opera o efetuar em nós, ao mesmo tempo que nós desenvolvemos essa salvação por meio da nossa busca e dedicação ao Senhor. E ainda pensando sobre santificação, existe uma ideia que o J.I. Packer ele transmite nos seus escritos sobre santificação, que ele mostra como um processo em que a graça de Deus, ela não substitui o esforço do crente, mas essa graça de Deus é o que torna possível o esforço do crente. Ou seja, o crente se esforça porque Deus já está operando nele, já começou a operação nele. Então, em outras palavras, se a regeneração ela é uma espécie de um interruptor que acende a luz, a santificação é o processo da pessoa aprender a enxergar cada vez melhor no ambiente em que já está sendo iluminado. Reconhecer o que antes não fazia sentido e ajustar os passos, tirar os móveis que estão fora do lugar e começar a reorganizar toda aquela sala que antes estava escura, mas ela foi iluminada e agora a gente está entendendo como cada coisa se encaixa no seu lugar por meio da santificação. Então, para a gente resumir tudo que a gente viu aqui, né? O que é regeneração? É um novo nascimento espiritual. O que é santificação? Processo de crescimento em santidade, a se converter cada vez em alguém mais parecido com Cristo. Quando ocorre a regeneração? De forma instantânea, uma vez só. Quando ocorre a santificação? De forma progressiva e contínua. Quem é que age na regeneração? Somente Deus. O crente está passivo e ele recebe essa imputação, esse impulso divino. Quem age na santificação é Deus e o crente em cooperação um com o outro. Qual que é o texto-chave da regeneração? Por exemplo, o texto de Nicodemos, João 3. E um texto-chave de santificação é o texto que eu falei de 2 Coríntios 3,18, por exemplo, um processo de crescimento de glória em glória para nos tornarmos cada vez mais semelhantes ao nosso Mestre Jesus Cristo. Você pode estar chegando aqui no final desse vídeo e ter entendido tudo que eu disse, mas talvez tenha uma pergunta pastoral, do tipo assim, mas eu estou lidando com um pecado recorrente na minha vida há tanto tempo, significa que eu nunca fui regenerado? Não necessariamente. Pode ser que sim, mas não necessariamente. Significa, ou pode significar, que santificação é um processo e não uma perfeição instantânea. Você precisa olhar para as suas obras. Ninguém se regenera por esforço próprio, mas ninguém se santifica sem esforço. Isso é necessário que seja entendido. Se você vive do mesmo jeito que você sempre viveu antes do que você chama de uma experiência de conversão, é possível que você não tenha se convertido de fato. Mas se depois dessa experiência de conversão você passou ali a sentir culpa, a sentir desgosto ou pelo menos incômodo por alguns níveis de pecado ou pecados que você vem cometendo, é muito possível que você já tenha passado por essa regeneração, mas você não está buscando uma vida de santidade. Então você precisa entender isso nesse instante. Pode ser que você não tenha sido regenerado, se simplesmente você continua com a mesma vida que você sempre teve. Mas se você já passou por alguns altos e baixos, do tipo, já experimentei algumas coisas em Deus, já percebi algumas transformações, mas hoje parece que tudo afrouxou. É bem possível que você já foi regenerado, mas não está amando Deus do jeito que Ele merece ser amado e não está buscando viver uma vida verdadeira diante de Cristo por meio de uma obra de santificação e dedicação a Ele. Nesse caso, você precisa se arrepender e se voltar para Jesus e orar para que o Espírito Santo te ajude em todo esse processo, se congregar em uma igreja próxima de você e depositar essas fraquezas também no braço de irmãos que estão caminhando há mais tempo, como Tiago diz, confesse seus pecados uns aos outros para que haja cura e com certeza você crescerá mais em Jesus Cristo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e te vejo no próximo Falando Teologuês. Que Deus te abençoe.